Seja muito bem-vindo ao Projeto Empresa. A Ovion é uma empresa portuguesa que produz princípios ativos para a indústria farmacêutica. Foi criada em 1959 por um engenheiro químico húngaro, Ivan Vilács, e a mulher Diane Vilács. A primeira fábrica nasceu em 1969, em Loures, onde nos encontramos. Venha connosco conhecer esta empresa que hoje está presente em vários países e exporta 100% do que produz. A história da Ovion, empresa portuguesa que produz princípios ativos para a indústria farmacêutica, confunde-se com a biografia de Ivan Vilács. O meu marido, que chegou a Portugal em 51, era um engenheiro químico genial. E ele foi trabalhar para o Instituto Pasteur, onde esteve uns 8 anos, e já nessa altura fazia investigação. Fazia investigação e tinha patentes de investigação. As primeiras patentes dele devem datar de 54, 55. O contrato de Ivan Vilács com o Instituto Pasteur de Lisboa permitia-lhe explorar comercialmente as patentes fora do país, passados 6 meses. Essa possibilidade atraiu 2 empresários a Lisboa. Em 59, um ano depois de nós termos casado, apareceram cá 2 húngaros de nascimento, meu marido também era húngaro de nascimento, a desafiá-lo para fazer uma empresa, e eles chamavam-se Horthy e Onodi, portanto Ho-Vi de Vilács, Onodi, Ovion. Nos primeiros 2 anos, a empresa importava tetraciclina produzida em Itália, de acordo com processos inovadores desenvolvidos pelo próprio Ivan Vilács, que depois embalava e exportava. Os primeiros laboratórios nasceram em casa, em plena Lisboa. Penso o que seria hoje a ASAI, um laboratório de produtos químicos farmacêuticos no meio da Lapa, ao pé das embaixadas todas. Mais tarde, com a saída de Ivan Vilács do Instituto Pasteur, começou a produção própria de uma substância chamada pantofenicol. Ao princípio éramos nós que fazíamos, e o meu marido, com um ex-funcionário do Instituto Pasteur, que veio trabalhar com o meu marido, faziam o produto, estilo a Madame Curie. Tinham tachos de alumínio, daquele brás e brás, alumínio forte, e depois tinham uns aquecedorzinhos elétricos por baixo que aqueciam. O fundador morreu em 2003, mas a cultura que criou na empresa perdurou. Ele era muito exigente com ele próprio e com os outros. A excelência do nosso produto, a qualidade do nosso produto, venceu à la longue. 50 anos mais tarde, somos conhecidos pela excelência da nossa qualidade. A Ovion exporta 100% do que produz em Portugal. A primeira fábrica foi inaugurada em Loures em 1969. Ao longo dos anos foi ampliada e surgiram outras unidades fora do país. Macau em 1986, China em 2008, Irlanda em 2009. O grupo tem ainda uma unidade produtiva à escala piloto em New Jersey, nos Estados Unidos, onde também tem um centro de investigação e desenvolvimento, e outro ainda em Xangai. A produção de princípios ativos para a indústria farmacêutica é ainda hoje o principal negócio da Ovion. É uma fração muito grande do nosso negócio, é algo que começou com o nosso fundador, o engenheiro Vilács, que tinha um grande conhecimento da química dos genéricos que nós fazemos, muitos deles são antibióticos, e que ainda hoje continuamos a produzir. Outra importante área de negócio é a prestação de serviços de investigação a empresas que desenvolvem moléculas inovadoras. São empresas de biotecnologia de ponta, de vanguarda, que desenvolvem novos fármacos e que depois necessitam que essas novas entidades químicas sejam desenvolvidas e que seja feito o seu aumento de escala. É preciso um grande conhecimento sobre todo o processo, porque ao aumentarmos a escala, não é simplesmente fazermos de um balão pequeno num balão maior. Na fábrica de Loures faz-se a síntese química para a produção de grandes quantidades de produto para os clientes da indústria farmacêutica. Temos uma capacidade de pelo menos 1.300 metros cúbicos de capacidade, o que significa que é 1.300.000 litros, para as pessoas terem noção. É mesmo uma capacidade enorme de produção. Carregamos os materiais, portanto, nós chamamos de matérias-primas, são sólidos ou líquidos, solventes, dentro de reatores. Misturamos tudo,
e ocorre a reação química. Depois da reação química terminada, temos uma série de passos de purificação e de isolamento do pó, nosso princípio ativo final. Mas o Ovion está a trabalhar noutras áreas de negócio. O objetivo é subir na cadeia de valor. Temos apostado muito, mesmo a nível da nossa presença em conferências e o que é que estrategicamente temos escolhido, é cada vez mais sermos associados a uma empresa de produto final e não só uma empresa de princípio ativo. O meu papel aqui na Ovion como farmacêutica é trazer o meu conhecimento e a minha experiência para a área dos formulados, que basicamente é o produto final muito próximo de estar na fase em que encontramos nas farmácias. Uma das tecnologias inovadoras desenvolvidas em Loures é o chamado Spray Drying. A tecnologia de Spray Drying é uma tecnologia já muito bem implementada na área de alimentar, o leite em pó, o café em pó. Na área farmacêutica é de facto bem mais recente e a Ovion fez uma aposta, 10 anos atrás, de investir em spray drying. Neste momento é de facto líder mundial em spray drying. A engenharia de partículas é uma área-chave que tem permitido o crescimento no segmento dos medicamentos inaláveis. Tem sido sem dúvida o spray drying uma grande bandeira, mas outra também tem sido especificamente na área da inalação, a capacidade de engenharia de partículas para inalação, que é de facto algo muito desafiante. Esta área de inalação é uma área recente aqui na Ovion, em que, no entanto, já temos uma sabedoria e um conhecimento adquiridos muito grandes, nomeadamente nesta área de engenharia de partículas e nesta área de formulação. Estamos agora a iniciar e estamos a tentar tornar players importantes no mercado. No grupo Ovion trabalham 1.200 pessoas, 600 em Portugal, das quais 35 são doutoradas. A média de idades é de 37 anos. A empresa recruta talentos portugueses no exterior e alunos de doutoramento nas universidades. Os doutoramentos em empresa são muito relacionados com projetos da empresa, problemas científicos que nós temos que desenvolver e arranjar uma solução. E, portanto, o impacto destes doutoramentos também é visível na empresa muito rapidamente. Diane Vilax assumiu a presidência do Conselho de Administração do grupo após a morte do marido. A gestão do negócio, do qual já resultaram mais de 500 patentes registadas a nível mundial, está agora nas mãos dos filhos Peter e Guy Vilax. Peter Vilax, presidente da Ovion Farmacência, é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Olá, obrigada por nos receber aqui. Peter Vilax, como é que foi o último ano para a Ovion? Foi mais um bom ano para a empresa. Nós estamos com um crescimento de vendas à volta de 10% ao ano. Neste ano, o nosso ano fiscal vai acabar daqui a poucos dias. Já sabemos que vamos faturar 94,5 milhões de euros, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, um bom nível de lucro, portanto estamos muito contentes com os resultados e a situação da empresa é sólida. E exportam tudo o que produzem? Os Estados Unidos continuam a ser o vosso principal mercado? 40%, seguido do Japão com 28% a 30%. Em terceiro lugar, a Europa. Nós exportamos para cerca de 40 países, essencialmente os países onde nós conseguimos ganhar uma margem mais elevada. Qual é a vossa estratégia para o futuro? Fizeram aquisições nos últimos anos, uma fábrica na Irlanda, na China, pretendem continuar a crescer também por via das aquisições no exterior? Olha, isso não é estratégia, é tática. Comprar fábricas é tática. Estratégia para o futuro é fazer aquilo que fazemos há 55 anos, que é empacotar conhecimento. É isso que nós fazemos. Nós temos cientistas, temos técnicos, temos engenheiros de elevadíssima qualidade, formados em universidades portuguesas da mais elevada qualidade, e o que nós fazemos é formar vantagens competitivas graças ao conhecimento que nos permite ter uma ciência e tecnologia à frente do mercado. Portanto, a nossa estratégia é continuar a fazer diligentemente aquilo que já fazemos há 55 anos, que é empacotar conhecimento. E essas aquisições que fizeram têm por objetivo estarem mais perto dos vossos clientes? Não necessariamente. Não? Aumentar a vossa capacidade produtiva? Sim, acima de tudo, isso. A fábrica de Cork
foi adquirida porque representava um enorme aumento da nossa capacidade industrial. A fábrica de Taizhou, ao sul de Xangai, foi adquirida porque já tinha uma grande capacidade de produção de meios de contraste radiológico. Essa fábrica de Taizhou fornece uma matéria-prima a um cliente no Japão, que formula o produto e o vende, e é o medicamento número 1 genérico no Japão. Portanto, a partir da China, fornecemos a matéria-prima para o medicamento genérico número 1 no mercado japonês. Portanto, a lógica de aquisição tem sido uma lógica de aquisição de capacidade industrial, que nos permita um crescimento orgânico, porque nós compramos as fábricas sem produtos, ou construímos fábricas, ou adquirimos fábricas que já existam. E a capacidade produtiva que tem atualmente chega para o vosso crescimento futuro, para as vossas projeções de crescimento? Neste momento chega. O que não chega é a nossa capacidade de investigação e desenvolvimento, e por isso nós vamos investir nos próximos 3 anos, a nível de grupo, cerca de 60 milhões de euros em investigação e desenvolvimento, e também alguma capacidade, e esse investimento vai ser 1/3 na nossa unidade de New Jersey e 2/3 em Portugal. Portanto, a grande aposta de investimento da Ovion nos próximos 3 anos é em Portugal e é em matéria cinzenta, em conhecimento, em investigação e desenvolvimento. O vosso centro será sempre em Portugal? Olha, o nosso centro é o nosso coração está. O meu coração está em Portugal. O nosso coração, a maioria das pessoas que trabalham no Ovion, é um bocadinho mais de metade. Portanto, que sorte que nós temos de podermos trabalhar numa empresa de ponta, desafiante, competitiva, no nosso país. É uma sorte. Portanto, o fundador da Ovion, o seu pai, Ivan Vilax, era húngaro. O Peter e os seus irmãos nasceram em Portugal e, portanto, é português. E Portugal é o seu país. Sou português dos pés à cabeça e com um coração português muito, muito grande. O meu pai era húngaro, saiu da Hungria em 1948. O meu avô era um eminente professor universitário, foi declarado inimigo do povo e tiveram que fugir da Hungria. O meu pai sempre esteve extraordinariamente agradecido a Portugal pela forma como foi acolhido, e nós, portugueses, sabemos acolher os estrangeiros de uma forma muito amistosa, muito simpática, por isso é que eles gostam tanto de vir cá. E o meu pai, toda a sua vida, manifestou o seu grande reconhecimento a Portugal pela forma como foi acolhido e onde pôde fazer a sua vida. O meu pai saiu da Hungria com 23 anos, chegou a Portugal com 25 e foi aqui que fez a sua vida profissional, a sua vida industrial e sobretudo a sua família. Era um engenheiro químico e os primeiros produtos da Ovion saíram, digamos assim, do seu trabalho. O meu pai era um engenheiro químico genial, porque conseguia combinar o conhecimento do mercado e dos negócios e ao mesmo tempo ser um cientista. Nos últimos 10 anos de vida dele, ele teve uma colaboração muito importante com o Geoffrey Wilkinson, que era prémio Nobel, era professor de Química no Imperial College, em Londres, e foi uma colaboração bastante intensa, e o Geoffrey Wilkinson não teria dado o seu tempo a uma pessoa que ele não estimasse que estivesse ao mesmo nível que ele. Aliás, eu lembro do Geoffrey Wilkinson me dizer, é extraordinário, a área química de ambos era a mesma, portanto, tinham muito em comum do ponto de vista científico, e o que o Jeff Wilkinson uma vez me disse é extraordinário, aquilo que eu faço dentro de um tubo de ensaio no Imperial, a Ovion faz num hidrogenador de 2.000 litros, e é exatamente a mesma coisa, do ponto de vista químico. E ele tinha uma admiração profunda como é que um refugiado húngaro tinha construído esta indústria e aplicava os mesmos princípios e o mesmo conhecimento científico que ele no Imperial College. Portanto, ele era um grande cientista e era, sobretudo, uma pessoa, repare, chega a Portugal, não tem dinheiro nenhum e consegue um emprego no Instituto Pasteur, ao cabo de poucos anos, e com 30 anos, é nomeado diretor técnico do Instituto Pasteur,
e faz uma coisa muito inteligente. Negocia com os donos do Instituto Pasteur os direitos internacionais das suas invenções. Portanto, tinha algum espírito empreendedor também? Ele era 100% empreendedor e era 100% cientista. Isso é que é extraordinário, que normalmente não se encontra A junção essas dessas duas valências vertentes. na mesma pessoa. Mas ele era isso. Hoje, o Peter Willax está na empresa, também com o irmão, Guy Willax. O Gui é CEO do grupo todo. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Ovion Farmaciência aqui em Portugal. Damos lindamente, entendemos perfeitamente, participamos na estratégia com todos os membros da Comissão Executiva, temos uma gestão muitíssimo profissional, em que o avanço se faz por mérito e não por ser membro desta ou daquela família. E eu acho que isso temos conseguido fazer bastante bem, e se entrevistar um membro da Comissão Executiva que não seja da família é capaz de lhe dizer a mesma coisa. Conforme disse há pouco, a investigação e desenvolvimento é central para a Ovion. Em Portugal tem conseguido os recursos necessários para desenvolver essa inovação? A resposta é sim, enfaticamente sim, da melhor qualidade. Neste momento somos o maior empregador privado em Portugal de doutorados. Trabalham 35 doutorados na Ovion Farmaciência. Temos 5 programas de doutoramento em curso na Ovion. Temos, a partir de julho, mais 2 programas de doutoramento. Temos 43% de todos os nossos colaboradores, 635, que têm formação superior universitária. 43% numa empresa industrial é um número muito elevado, porque, como eu lhe disse, nós vendemos conhecimento empacotado. E têm conseguido atrair portugueses que estão no exterior de volta ao país? Nós começámos com o programa Welcome Back há já 5 ou 6 anos atrás. Já conseguimos ir buscar 6 portugueses que estavam no estrangeiro, que estavam bem instalados no estrangeiro, e trazê-los para Portugal, trazê-los para a Ovion. Aliás, a 7ª veio trabalhar comigo. Quais são os resultados que espera que essa aposta na inovação venha a dar? Duplicação das vendas até 2020. Somos uma empresa sólida e somos uma empresa com ambição, somos uma empresa que toma riscos, mas precisamos das pessoas certas, nos lugares certos e com os objetivos certos. E se conseguirmos fazer isso, acho que vamos ter sucesso. Também faz parte da Associação Health Cluster em Portugal. Em sua opinião, de facto, começam a surgir empresas com competências nesta área que podem ganhar relevo a nível internacional? Olhe para a Bial. A Bial é uma empresa excelente a nível internacional. A Bial conseguiu fazer uma coisa que normalmente são empresas 10 vezes maiores que conseguem, que é aprovar um medicamento novo no Ministério da Saúde americano, o Zebenix, e a Bial conseguiu fazer isso. Eu acho que nós não nos devemos admirar de repente haver excelência em Portugal. Devemos é considerá-lo normal, natural, porque ela existe. Neste momento, eu tenho visto, estes últimos 2 anos, entre as empresas que eu conheço, que são empresas de excelência, uma vontade de se calarem, de não aparecerem, de estarem fora do radar, porque neste momento não convém dizer que temos uma empresa sólida, com futuro, com perspectivas de futuro, mas não com crescimento de emprego. Porque não é politicamente correto. Porque neste momento ser só bem-sucedido? Ser bem-sucedido. Neste momento e nestes últimos anos em Portugal, por causa da nossa crise económica, nós temos realçado os aspectos mais negativos do nosso país. Nós temos que começar a realçar os aspectos positivos. Mas também não temos valorizado também mais aquilo que é nacional. Esta crise também não fez com que isso acontecesse. Os portugueses valorizarem mais o que é português. Muito pouco. Sabe onde é que isso aconteceu? Aconteceu na agricultura.
Na agricultura, as pessoas voltaram para a agricultura tinha praticamente desaparecido em Portugal nos últimos 20 anos, as pessoas voltaram para a agricultura e começámos a valorizar a nossa agricultura. Agora, fora esse setor, não vejo nenhum outro onde os portugueses, onde eu possa ouvir os portugueses a falar com orgulho desse setor. Neste momento, criticamos muito mais facilmente do que valorizamos ou elogiamos. Mas voltando ao Health Cluster, o objetivo é pôr as empresas também a trabalharem umas com as outras. Em primeiro lugar, a comunicarem umas com as outras, a saber que as outras existem, que possivelmente há ali uma oportunidade de negócio, ou uma oferta de talento, ou de capacidade, ou de competências. Portanto, é essencialmente... Já há resultados desse relacionamento neste setor? Olha, para já ficámos a saber que nós já exportamos 1 bilhão de euros, 1.000 milhões de euros. Portanto, somos mais importantes que a indústria do vinho do Porto ou a indústria da cortiça. E, como sempre fomos uma indústria bastante discreta, ao fim e ao cabo, estes números nem sequer eram conhecidos por nós próprios. Passaram a ser conhecidos e agora divulgamos-los e temos muita honra em sermos um setor que contribui com 1.000 milhões de euros para as exportações nacionais. E nos próximos anos esse contributo vai reforçar-se? É esse o objetivo, não é? Espero que isso aconteça. Naquilo que a gente possa contribuir no Ovion, eu acho que vai acontecer. Nós fornecemos princípios ativos e fornecemos conhecimento. Portanto, nós estamos sempre a falar com clientes para saber quais são os problemas que eles têm, para nós resolvermos os problemas. Portanto, é graças ao nosso conhecimento que vamos resolver os problemas dos outros e que somos remunerados por isso, seja a fornecer um serviço, seja a fornecer o produto. Portanto, trabalham em conjunto com o cliente, não é? Num relacionamento muito estreito. Muito estreita, muito próxima. Aliás, nós constituímos equipas de trabalho conjuntas entre cliente e Ovion. Acha que é aí que Portugal pode marcar a diferença? Portugal tem que descomplicar muito antes de começar a ambicionar chegar a um nível de excelência internacional. Falou com jovens cientistas na Ovion. E isso é uma das formas de nós descomplicarmos. É dizer aos jovens, não, vocês é que vão representar a Ovion neste programa de televisão, eu dou-vos toda a confiança para passarem a mensagem certa e para se sentirem orgulho pela empresa em que trabalham. E qual é a mensagem certa? A mensagem certa é que nós temos que dar o poder e a liberdade a cada um para fazer o seu melhor. E eu, em muitas estruturas portuguesas, e nomeadamente na administração pública, eu não vejo essa liberdade. Aliás, vejo precisamente o contrário. Vejo um controle hierárquico fortíssimo, cerceador, um ambiente de alguma incerteza profissional e que leva a que as pessoas nunca tomem as decisões que, ao nível delas, deveriam tomar. Nós procuramos dar, dentro da Ovion, a cada nível hierárquico, a maior liberdade possível consentânea com esse nível. Falando agora da indústria, e aquilo a que me referi há pouco era se o caminho para Portugal é a qualidade. É o conhecimento. É o conhecimento. Porque se não for o conhecimento, se nós competirmos na base dos salários baixos, os nossos concorrentes chamam-se Marrocos e Vietnã. E aí já sabemos como é que o filme acaba. Nós nunca vamos ganhar. A nossa aposta tem que ser em salários elevados, em economia baseada sobre o conhecimento e diferenciarmos pela ciência e pela tecnologia, pelo menos na nossa indústria. Portanto, não é reduzindo salários que se resolve o problema da competitividade da economia portuguesa? Eu vou dar-lhe uma resposta mais profunda. Numa fase de falta de competitividade, é pela redução dos salários que se pode ajudar a recuperar competitividade no curto prazo. No longo prazo, só através da inovação, do conhecimento e dos salários mais elevados. Portanto, nós temos que saber como é que devemos reagir a cada fase económica. Em momento de crise, tem que se tomar decisões difíceis. Para o longo prazo, temos que tomar
medidas positivas e que recompensem o esforço, o mérito e a competência de cada um. Para terminar, o Peter Vilax é formado em Economia, mas também já tem patentes registadas. Eu sou filho de um cientista, portanto deve ter ajudado. Eu, nos primeiros 9 anos da minha carreira profissional, fui programador, adorei ser programador, depois fui para o Japão, vivi no Japão 2 anos, aprendi a falar japonês, aprendi a cultura japonesa, regressei ao Ovion e enverdei pela carreira profissional que tenho hoje, em que desenvolvi uma nova área de mercado para o Ovion, que é a inalação pulmonar. Temos produtos no mercado, nomeadamente no Japão, administrados por inalação pulmonar para tratar a gripe. Temos no Japão o número 1 de vendas para tratar a gripe, que nestas últimas 8 semanas tratou 4 milhões de japoneses com o invento da Ovion, um invento português. A mim dá um orgulho muito, muito grande de saber que há um produto japonês que trata 4 milhões de japoneses em 8 semanas. Com um produto desenvolvido e produzido em Portugal. Não, é desenvolvido em Portugal, é patenteado em Portugal, é produzido no Japão e nós recebemos um royalty. Peter Vilax, muito obrigada por nos ter recebido aqui no Lumiar, onde é a sede da Ovion, e também na fábrica em Loures, que tivemos a oportunidade de conhecer. O projeto da empresa faz agora um curto intervalo. Até já.